Tá ligado? Estão me ouvindo aí? Bom, eu queria agradecer a oportunidade de participar desse colóquio, agradecer também as palavras da Yolanda e agradecer a oportunidade de me encontrar com o Oswaldo, que eu não vejo há bastante tempo. Então, eu não sabia em que enrascada eu estava me metendo quando eu falei com a Yolanda que ia falar sobre o papel das imagens em Tomás de Aquino. Eu estava pensando, sobretudo, na relação da percepção sensorial com o conhecimento intelectual, né? A questão da abstração, né? Eu achava que ia chover no molhado, né? Na realidade, quando eu comecei a ler a respeito, né, não só isso, mas também a relação disso com a imagem dá pano para manga, né? Então, seria preciso um ano ou mais, né, para abordar adequadamente esse assunto. Tá. Começa pela própria terminologia, né? Vocês veem que o título aí é um título meio misterioso, né? Fantasmata imagens, né? Ou imagem fantasmata. Fantasmata é o plural de fantasma em grego, né? Que os filósofos, quando querem ser claros, ou falam em grego ou em alemão, né? Então, esse termo, né, já em grego, ele era ambíguo, né? Ele queria dizer um espectro, né? Um alma do outro mundo, né? E também algo mais ou menos relacionado com a imagem, né, no processo do conhecimento. E o termo foi conservado em latim, né? Fantasma. Frequentemente, nas traduções, o termo também é conservado, né? Se alguém tiver alguma sugestão para uma tradução em português, né, será bem-vindo, né? Eu não consegui até agora encontrar, na realidade, uma tradução adequada, né? Talvez conservar fantasma mesmo, né? Pensando naquelas imagens duplas que aparecem na televisão quando ela está mal sintonizada, né? É mais ou menos desse gênero o tal do fantasma aqui na teoria do conhecimento. Então, eu vou tentar apresentar alguma coisa de talvez muito esquemático, né, e simplificado, né? E depois, se for oportuno, a gente procura detalhar isso um pouco mais nas perguntas. Então, em primeiro lugar, a questão da imagem. Na teoria do conhecimento de Tomás, imagem aparece relativamente pouco, né? E não há uma equivalência entre imagem e fantasma. Embora muitas traduções traduzam fantasma por imagem, né? A imagem é um fantasma, mas nem todo fantasma é uma imagem, né? Então, não há uma equivalência entre os dois termos. Então, vou falar primeiro da imagem, porque talvez seja mais simples, né? Então, o conceito de imagem tem muita importância no pensamento de Tomás, né?
sobretudo na sua teologia, né? Na Suma de Teologia, na primeira parte, logo no começo da Suma, na questão 4, artigo 3º, né? Tomás fala da semelhança, similitudo, né? É uma palavra que vai aparecer também na teoria do conhecimento, mas aí ele está abordando o problema da semelhança da criatura com Deus, né? Então, ele tem, nesse artigo, né, questão 4, artigo 3º, ele examina detalhadamente o conceito de semelhança, né? Ele volta a falar desse conceito na questão 12, artigo 9º, a resposta ao segundo argumento. Mas, sobretudo, quando ele vai falar da Trindade e da criação, que ele vai detalhar o conceito de imagem e de semelhança, né? É claro que por causa das próprias expressões bíblicas, né, que na Trindade, a segunda pessoa, o Verbo, né, o Filho, é a imagem do Pai, né? Em que sentido isso deve ser entendido, né? E na criação, todo mundo se lembra da frase do Gênesis, né, que Deus diz, né, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança, né? Então, ele tem que dedica toda uma questão, a questão 93 da primeira parte da Suma, né, para explicar como que o homem é imagem de Deus, né? E, mais importante talvez, né, a conexão da primeira parte da Suma com a segunda parte. A primeira parte trata de Deus e da criação, né? A segunda parte vai tratar da ação humana, quer dizer, é o que corresponde à ética ou à moral, né? Então, a conexão entre a primeira parte e a segunda parte é feita através do conceito de imagem, né? Tomás escreve um breve prólogo, que é talvez uma das coisas mais bonitas que ele escreveu. Ele não era muito dado a caprichar na escritura, né? Pão, queijo e pronto, né? Não é como Santo Agostinho, né, que usava todos os recursos da retórica, né? Mas nesse pequeno prólogo, né, que tem uma meia dúzia de frases, né, dá início à segunda parte da Suma, ele realmente caprichou, né? E o conceito básico aí é o conceito de imagem, lembrando o texto bíblico, né, tal como ele é interpretado por São João Crisóstomo, que diz que o homem é a imagem de Deus porque ele é dotado de intelecto e de vontade e que, por isso, ele é autônomo. Ele é dono de si mesmo e das suas obras, né? É uma concepção da ação humana, né? Creio eu, de uma grandeza enorme, né? Quer dizer, o homem não é... A segunda parte não vai tratar do ser humano como ele saiu das mãos de Deus, não. Ele vai tratar do ser humano como ele se faz e como ele faz o seu mundo, né? Como uma espécie de criador, né? Então, isso para situar um pouco a questão da imagem. Quer dizer, a imagem tem um grande papel no pensamento de Tomás, né? Mas, sobretudo, na teologia da Trindade e na teologia da criação, especialmente da criação do ser humano. Vamos passar agora para o conhecimento, né?
Tomás trata tanto do conhecimento sensorial, né, da percepção sensorial, quanto do conhecimento intelectual na primeira parte da Suma, né? A percepção sensorial, sobretudo na questão 78, artigos 3º e 4º, né? Isso se encontra também numa questão disputada, nas questões sobre a alma, a questão 13, né? Um texto exatamente paralelo ao texto da Suma, talvez um pouco mais detalhado, né? E sobre o conhecimento intelectual, na questão 79 e depois 84 e 85, né? Sobretudo. Então, quanto ao conhecimento sensorial, ele estuda, ou enumera, pelo menos, né, os sentidos externos, os nossos conhecidos 5 sentidos, né? O tato, gosto, olfato, audição e visão, havendo uma hierarquia entre eles, né? O tato e o gosto são os sentidos que ele diz que são mais materiais, né? E vai havendo uma espécie de desmaterialização, né, no olfato, na audição, e que chega ao máximo na visão, né? Os sentidos internos, então, o que caracteriza os sentidos é que são faculdades de conhecimento que se exercem através de um órgão corporal, né? Elas têm como instrumento um órgão corporal, né? O tato, toda a superfície da pele, né? O gosto, a língua, o palato, né? O olfato, as narinas, a audição, o ouvido, a visão, os olhos, né? São como que instrumentos dessas faculdades de percepção sensorial, né? Mas, ao lado desses sentidos externos, ele enumera também 4 sentidos internos, né? Que são o sentido comum, a imaginação ou fantasia, a estimativa ou cogitativa, estimativa em relação aos animais não humanos, né? E cogitativa nos seres humanos. E a memória sensível, né? Porque a memória intelectual se identifica com o próprio intelecto. Então, o que esses sentidos percebem? Qual é o objeto dos sentidos? Então, os sentidos externos têm um objeto próprio e alguns objetos comuns, né? Então, por exemplo, o olfato tem como objeto o cheiro, né? O odor, né? Mas há certos objetos dos sentidos que podem ser percebidos por mais de um sentido. Então, por exemplo, a forma de alguma coisa eu posso perceber pelo tato e pela visão, né? Esse a gente chama um sensível comum, né? Não é um sensível próprio, né? O ouvido tem como sensível próprio o som, né? Mas eu posso, por exemplo, perceber a distância pelo som. Isso é um sensível comum, que eu posso perceber a distância pela vista e pelo ouvido, né? Os sentidos internos têm também cada um o seu objeto próprio, né? O primeiro deles, o sentido comum, não confundir sensível comum com sentido comum, né? O sensível comum é algo do mundo externo, né? Que pode ser percebido por mais de um sentido externo, né?
Agora, o sentido comum é um sentido interno, que é uma espécie de central telefônica, né? Ele conjuga, ele junta todas as percepções dos sentidos externos, né? A gente não percebe assim uma cor, um som, um cheiro, né? Não é uma espécie de feixe de percepções. A gente percebe uma certa totalidade, né? Tomás vai dizer mesmo que nós percebemos um indivíduo, né? E percebemos que esse indivíduo é de um certo tipo, né? É um boi, ou é um cavalo, ou é um ser humano, ou é uma cadeira, né? Então, o sentido comum, que é o primeiro sentido interno, ele tem o papel de reunir, né, numa espécie de todo, né, as percepções dos sentidos externos. E os sentidos internos estão localizados no cérebro, né? Isso Tomás deve, sobretudo, aos árabes, né, a Avicena e Averroes, que são as grandes fontes dele, um pouco também à tradição médica, a Galeno. Porque Aristóteles trata dos sentidos internos, mas de maneira muito rápida, né? Não se aprofunda muito nos sentidos internos. Então, eles têm localização no cérebro, né? A Avicena dá toda uma localização na parte dianteira do cérebro. Ele divide em celas, né, em quartinhos, né? O quarto dianteiro, o quarto médio e o quarto de trás, né? Então, e localiza cada um dos sentidos internos nessas partes do cérebro, né? Ele é um precursor do Damásio, né? Então, o sentido comum é o primeiro desses sentidos internos, né, que reúne as impressões dos sentidos externos, né? E isso que ele reúne é guardado pela imaginação, né? E aí que começam a entrar os tais dos fantasmas, né? Na imaginação, no que ele chama a cogitativa ou a estimativa nos animais, e na memória. Então, o que é esse tal do fantasma, né? É o que resta na imaginação, que é um sentido. Tomás distingue claramente, né, assim, um sentido de recepção e um de conservação, né? Diz que são duas operações quase que incompatíveis, né? A água, por exemplo, recebe facilmente, né, a ação de alguma coisa, mas guarda muito pouco, né? Então, a gente devemos ter um sentido de recepção, que é o sentido comum, né? E um que conserva os traços do que foi recebido no sentido comum. Então, esses traços podem ser uma espécie de esboço, né? Ou pode ser realmente uma imagem, que ele vai chamar de um ídolo, um idólum, né? É a palavra grega também, né? Às vezes ele usa imagem, mas não é um termo muito frequente, né? Então, aí, isso que resta na imaginação não é sempre uma imagem, uma presença como que tridimensional, né? Pode ser um traço, né? Um esboço, né? Uma certa figuração, né? O sentido da cogitativa é algo que se aproxima quase da razão humana, né? do intelecto humano, né?
é o que a gente costuma chamar de inteligência animal, né? O exemplo clássico, né, vem do próprio Avicena, né? O cordeirinho se aproxima da sua mãe e foge do lobo. Não é por causa da cor do lobo, nem do cheiro do lobo, né? É porque ele tem uma percepção de que um é acolhedor e o outro é um inimigo, né? Assim também nós, quando somos ameaçados por um bandido, né, com um revólver na mão, a gente tem uma reação imediata, né? Está ligada com a tal da cogitativa, né? E esse sentido, a estimativa ou cogitativa no sentido nos seres humanos, né, tem tanto esse papel de perceber, digamos assim, o que é adequado e o que não é adequado, né, como também tem uma percepção do indivíduo, né, e perceber que esse indivíduo é de um certo tipo, né. Ele está quase chegando no papel do intelecto, né, que vai extrair o universal do sensorial, né? E, enfim, a memória que guarda aquilo que foi elaborado na imaginação e na cogitativa. Chama o tesouro da memória, né? Tem um autor que diz que é um banco de dados na nossa cabeça, né? Então, tudo isso é referente aos sentidos, tanto externos quanto internos, né? Tomás faz uma operação de grande repercussão no século XIII, que é como que inverter a operação do intelecto, né? As teorias dominantes a respeito do intelecto humano é de que o intelecto se relacionava com algo que o transcendia e que estava fora dele, né? Seja a teoria atribuída a Santo Agostinho, que dizia que é preciso uma iluminação do nosso intelecto para que nós conheçamos, pelo menos para conhecer aquelas questões mais complicadas, né? Talvez não para demonstrar um teorema de geometria, mas para saber qual é o sentido da vida, preciso uma iluminação divina, né? E as teorias vindas dos árabes, de Avicena, que dizia que cada indivíduo humano tem a capacidade de receber o inteligível, mas não de produzir o inteligível. O inteligível é produzido por uma instância superior aos indivíduos humanos e ele como que recebe o inteligível, cabendo ao intelecto humano apenas a preparação para receber esse inteligível. E a Verroes vai ser mais radical, vai dizer que está fora dos indivíduos humanos, numa instância que os transcende, que é superior a eles, né? Tanto a capacidade de receber o inteligível, quanto a capacidade de produzir o inteligível, né? E que os seres humanos têm apenas aquilo que Tomás chama a cogitativa e a imaginação, né? Ele vai se conectar com os indivíduos através dos sentidos internos. Tomás muda essa direção completamente. E é por isso que ele era muito pouco estimado na faculdade de teologia e dava muito ibope na faculdade de artes, que era a faculdade de filosofia da época, né? Os artistas, né, gostavam muito dele, mas os teólogos nem tanto, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer que o nosso intelecto tem que se voltar não para essas instâncias superiores a ele, mas para o material que está na memória e na imaginação. Memória, imaginação e cogitativa. Sobretudo a memória, né? Então, ele tem que se voltar para
o produto dos sentidos, né? Ele está prolongando Aristóteles, né? A famosa frase que todo mundo conhece, né? Nada há no intelecto que não estiver nos sentidos, né? Que não passar pelos sentidos, né? Ele fazia figura de um materialista, né? Em vez de se voltar para algo transcendente, algo que supera os seres humanos, né? Cada indivíduo humano é dotado, de um lado, de um intelecto agente, uma capacidade de extrair do sensível o inteligível, ou melhor dizendo, de operar uma espécie de transmutação do sensível em inteligível. Né? Tomás diz que as coisas do mundo, sendo produtos ou da criação de Deus ou da técnica humana, né? Eles têm uma inteligibilidade potencial, né? Eles podem ser compreendidos, mas que quem faz essa inteligibilidade se tornar patente, né? É uma capacidade humana que ele chama de intelecto agente. E qual é a relação do intelecto agente com o material sensorial guardado na memória? Ele usa aí tanto a palavra abstração, né? Em grego, aphaíresis, né? E foi traduzido pelo Boécio, né, como abstraction, né? A palavra está dizendo, né, tirar de, né? Mas não é um tirar mecânico, né? Não se trata de transportar o que está no sensível para o intelecto, porque o intelecto não é de caráter material, né? O intelecto é de outra ordem, né? Trata-se de transmutar o sensível em inteligível, né? E outro esquema que ele usa é o esquema da iluminação, né? O intelecto humano tem uma capacidade de iluminar o sensível, né? E fazer aparecer o inteligível. Está fazendo uma analogia com as teorias da luz da época, né? As cores são potencialmente visíveis, mas elas só são visíveis se forem iluminadas. Sem luz, a gente não vê as cores, né? Então, proporcionalmente, há uma luz do intelecto, né, que torna o sensível inteligível. Então, como é que mais, talvez um pouquinho mais detalhadamente, essa operação, né? Você tem um material de imagens guardadas na memória, né? O intelecto agente, essa capacidade ativa do intelecto, se volta para essas imagens, né? Tomás usa o mesmo verbo que a Avicena usava. A Avicena dizia que o intelecto humano deve se voltar para o intelecto agente separado, né? Transcendente. Tomás adicional, deve se voltar para as imagens guardadas na memória, né? E nesse se voltar, ele transmuta ou ele ilumina o inteligível que está contido no material sensível da memória. E isso é recebido pelo que a gente chama o intelecto possível ou passivo, né? Então, é atualizado e se dá o ato de entender, né? Então, o intelecto tem duas faculdades, vamos dizer assim, né? Uma de tornar o sensível inteligível e a outra de receber esse inteligível e trabalhar com ele, né?
Então, essa passagem do sensível para o inteligível, Tomás usa um verbo que ele diz assim: quando o intelecto agente torna o sensível inteligível, redundar, né? Redunda uma atualização no intelecto possível. Esse verbo redundar, né? Redundar em latim, né? Quer dizer refletir, né? É o verbo que é usado, por exemplo, para falar da reflexão do espelho, né? Isso é que é o grande nó de qualquer teoria do conhecimento, né? Essa passagem do sensível para o inteligível. Como Tomás admite que há uma inteligibilidade potencial nas coisas do mundo, né? O papel do intelecto agente é tornar atual, né? Tornar presente essa inteligibilidade que é recebida pelo intelecto possível e, então, se dá o ato de compreender. Então, é basicamente isso, né? Você vê que é uma coisa muito esquemática que eu falei, né? Eu me baseei, sobretudo, em 2 livros. Um mais recente, que é de um americano chamado Anthony Liska, L-I-S-S-K-A, né? Aquinas Theory of Perception. Então, é um livro em que ele é mais ou menos recente, né, 2015, e ele faz continuamente aproximações com a filosofia analítica inglesa e americana, né? Não é que ele interprete analiticamente Tomás, né? Ele trabalha continuamente em cima dos textos de Tomás de Aquino, mas uma vez que ele detecta qual é o sentido desses textos, ele faz aproximações, né, de concordância ou de discordância, né, com a filosofia analítica. E um outro livro, um pouco mais antigo, né, que é de um belga, André Hayen, H-A-Y-E-N, L'Intentionnel selon Saint Thomas, o intencional segundo São Tomás. Porque, na realidade, Tomás admite como que, digamos assim, grosseiramente, 3 níveis de ser, 3 modos de ser, né? O modo de ser das coisas no mundo, né? Material, individual, né? Concreto. O modo de ser no conhecimento, que ele chama de intencional, né? Porque o conhecimento se refere às coisas, né? E o modo de expressar esse conhecimento, né? Então, os 3 níveis não são superpostos. Não se pode passar diretamente, né, das coisas para o intencional e do intencional para a expressão, né? Mas há comunicações possíveis entre os 3 níveis. Eu diria por minha conta que o papel da filosofia é mostrar essas comunicações, né? A questão aí do intencional é daí que vem a ideia da intencionalidade, que vai ter tanta importância para a fenomenologia, né? Não é à toa que Brentano, o professor do Russell, né, foi dominicano e não se é dominicano impunemente, né? Passa 4 anos lendo a Suma de Teologia.
né? Brentano não tirou a intencionalidade assim do nada, né? Então, é mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Eu peço desculpa pela esquematicidade, né, e a rapidez dessa apresentação, né? Muito obrigado.